Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor e professora, e a todos os amantes da escola dominical, com o objetivo de te ajudar trazendo subsídios, seja os subsídios doutrinários, seja os subsídios geográficos, subsídios arqueológicos, subsídios sociais, históricos, todos os subsídios que pudermos disponibilizar para o professor e a professora ter o seu plano de aula melhorado, para que a sua aula seja cada dia mais eficiente, aqui estaremos fazendo no canal EBD em Ação, porque este é o objetivo, ajudar os nossos professores, as nossas professoras e os alunos que queiram um pouco mais aprender sobre a lição da escola dominical. Aqui estaremos então disponibilizando estes subsídios. Eu quero agradecer a você que é inscrito no canal EBD em Ação. Te agradeço pelos seus comentários, são diversos comentários que recebemos dos inscritos no canal e eu te agradeço por esses comentários. Te agradeço também pelos likes, muitas pessoas têm dado um like, um joinha ali dizendo, o canal tá muito bom. E até mesmo aqueles dislike, né? Porque ajuda a gente a pensar no que precisamos melhorar. E tanto os comentários elogiando e dizendo que foram bem na escola e que o subsídio ajudou tanto os alunos como os professores, é importante também quanto as críticas. Alguns têm feito umas críticas. Então nos ajuda a policiar e a melhorar para cada dia este canal que seja canal de bênção para a sua vida. Então eu agradeço aos inscritos, agradeço aos comentários, agradeço aos likes. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação e não é um inscrito, eu te convido, venha inscrever-se no canal. Você olha aí no seu vídeo, no lado direito tem uma tarja vermelha com as letras brancas escritas inscrever-se. Você clica nela e então já se torna um inscrito. E estando inscrito no canal, você pode assistir os vídeos. Assistindo os vídeos, se você gostar, dá um likezinho assim, dizendo gostei. Então pode dar um likezinho como gostei. E depois pode comentar no canal que quando posso eu estarei então respondendo ou compartilhando com você dos comentários. Possa divulgar também, se você quiser, tenha a liberdade de divulgar o canal, falar para os grupos em que você faz parte e para os amigos, para todos que interessaram. O canal é para todos. E nós também disponibilizamos, através de playlists, as lições dos trimestres passados. Elas estão em pastas, chamada playlist. Você abre uma pasta daquela, está o trimestre inteiro ali, tanto do ano passado quanto os demais. E nós comentamos tanto as lições dos adultos, quanto também as lições dos jovens. Então seja bem-vindo, faça uso desse trabalho que é especialmente para você. Porque você fazendo assim, o trabalho, o evangelho do reino, que é divulgado aqui através do canal, e se eu fosse levar esta palavra para cada uma das pessoas, demoraria um tempo maior. Então, através da internet, da evolução da tecnologia, nós alcançamos uma quantidade de pessoas inumeráveis. Então, isso é bem-vindo e estaremos fazendo uso adequado das redes sociais. A lição de hoje, a lição de número 4, datada do dia 28 de abril de 2019, traz o título O Altar do Holocausto. O texto áureo, que é chamado texto de ouro, está em Hebreus 10 e 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. A verdade prática, na cruz, o Senhor Jesus Cristo purificou-nos de todos os pecados, tornando-nos aceitáveis diante de Deus. Então, no primeiro ponto da lição, o primeiro tópico fala sobre o altar do holocausto. E então, nesse primeiro tópico está as descrições do altar do holocausto, como que era feita, como que foi feito este altar, as formas que Deus deu para ser construído. Nós temos aí no segundo modelo e os materiais. Qual é o modelo? Qual que é a medida do altar? Quais os materiais usados no altar? Tanto a madeira de acácia quanto o bronze, as especificidades, as demais coisas que eram usadas no tabernáculo. O que significa, né? Por exemplo, eles tinham a pá
para juntar as cinzas, o balde para colocar essas cinzas, a bacia de cobre para receber o sangue do animal, os garfos para virar o animal e também os utensílios para cortar o animal, etc. e tal. São diversos utensílios. Quais que são a tipologia de todo este material? Enquanto estávamos falando sobre o altar do holocausto, eu me lembro de ainda no tempo de graduação, que eu estava fazendo estágio sobre a teologia, eu estava dando aula sobre o altar do holocausto. E quando chegou no sacerdote, as vestes do sacerdote estava trazendo o significado das vestes sacerdotais. Na borda das vestes, da túnica do sacerdote, haviam romãs desenhadas, e entre cada romãs existia uma campainha. E aquelas campainhas faziam barulhos enquanto ele ministrava. E as pessoas ouviam de longe, inclusive fora do átrio. A população ouvia o trabalho dos sacerdotes e poderiam dizer, olha, eles estão trabalhando lá dentro. E eu dizia naquela ocasião que as romãs simbolizam o fruto do Espírito que está relacionado em Gálatas 5:22. E que as campainhas é símbolo dos dons espirituais, e citei Coríntios, como Paulo fala sobre os dons espirituais. E em Coríntios nós temos Paulo relacionando 9 dons espirituais. Lógico que em Coríntios não está dito que são apenas 9, mas está relacionado lá 9 dons espirituais. E as campainhas eram 9 na vestimenta do sacerdote. E eu dizia na ocasião que aquelas campainhas eram o símbolo dos dons espirituais. Mas quando chegou aqui no altar do holocausto, que esses utensílios, as bacias, o balde, a pá, o garfo e os outros apetrechos que nós vamos aprender logo mais, simbolizam os dons espirituais. E alguém perguntou, mas como que pode simbolizar os dons espirituais se há 9 dons em Coríntios e esses 9 dons são respectivos aos 9 campainhas que estão nas vestimentas do sacerdote? Como pode? Tem mais do que 9? E eu não sabia. E o professor então naquela tarde levantou e disse, olha, a Bíblia não está dito que há 9 dons. Paulo relaciona 9, que é respectivo a estes 9 da campainha. Todavia, a Bíblia diz que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, essa diversidade está representada no altar do holocausto. A pá é um símbolo de um dom, o balde é símbolo de outro dom, a bacia de outro dom, e os garfos de outro dom, e assim sucessivamente, porque há variedade de dons. Em Paulo, ele relaciona 9 em Coríntios, mas relaciona outros dons em Romanos 12. O dom de presidir, o dom de ser presidente, o dom de liderar, o dom de repartir, o dom de receber pessoas, o dom de ser hospitaleiro, são dons. Então, ali em Romanos 12 está tanto os dons espirituais quanto os dons naturais. No segundo tópico da lição, nós falamos sobre os 4 pontas do altar, quer dizer, os 4 cantos que ali estavam desenhados, chifres, o que representa isso, o que simboliza isso, né? Então, no slide a seguir eu falo sobre isto. Assista aí o slide que eu acho mais didático para explicar cada função das peças do altar do holocausto. Fica melhor para você compreender, porque no slide eu vou citando os textos e citando também todas essas descrições do altar do holocausto. Assista aí, por favor. O altar dos holocaustos, registrado em Êxodo 27, do 1 ao 8, está escrito no livro de Êxodo, os pormenores do altar do holocausto, dado por Deus a Moisés, as medidas, as normas e as formas para que o altar do holocausto fosse construído segundo a vontade divina. Vejamos então o estudo de hoje sobre o altar do holocausto e a sua importância na nossa vida. Ele ficava de forma dentro do pátio, dentro do átrio, cujo átrio estudamos na lição passada. Dentro desse átrio, a primeira peça fundamental era o altar do holocausto. Então, quando entrava-se pela porta do átrio, a primeira peça era o altar do holocausto. Era a primeira entrada, era uma das maiores peças. E ali, quem entrasse no átrio ou no pátio, a primeira coisa que podia ver era o altar dos holocaustos, a maior peça do tabernáculo, colocada mesmo ao centro. Este era usado para os holocaustos oferecidos a Deus. Nenhum homem se podia aproximar de Deus sem o sangue do sacrifício. Em simbolismo, isso significa que ninguém pode chegar
até a presença de Deus ou a ter a comunhão com Deus, sem antes passar pelo sacrifício de Cristo, sem antes ter o sangue de Jesus purificado na sua vida. Era impressionante em sua construção. Era feito de madeira de acácia e todo revestido de cobre. Era oco e sem fundo para haver ventilação. A parte de baixo era cheia de terra. Então ele tinha suas partes quadradas, não tinha tampa, mas em cima tinha uma grelha no meio e embaixo não tinha um fundo, mas era o chão de terra ali porque era onde caía a cinza. Simplesmente uma caixa quadrada sem tampa e sem fundo, mas simplesmente no meio a grelha. Então ali queimava-se o animal do holocausto e até virar cinza, e as cinzas caíam embaixo, depois retirada pelo sacerdote. Nós vamos ver estes significados, este simbolismo mediante estas ofertas no altar do holocausto. O altar ele era quadrado, uma peça quadrada, como vocês podem observar aqui, 2,5 metros de largura, 2,5 metros de comprimento, por 1,5 metro a sua altura aproximadamente era a espessura do altar. E no meio do altar tinha essa grelha, onde os animais ficavam sendo queimados, fogo embaixo, a lenha queimando o animal e ele aqui preso nessa grelha. Essa grelha era presa aqui no canto por algumas argolas, então colocava ela, ficava fixada, tinha umas argolas que sustentavam ela no meio do altar do holocausto. Então o animal era posto aqui, queimado, às vezes queimavam a noite inteira, até virar cinza, quando era oferta pelo pecado, pela culpa. E a cinza depois retirada para o próximo animal ser queimado para outro ofertante. O animal era queimado sobre o altar toda a noite, até pela manhã. As cinzas eram transportadas depois pelo sacerdote para fora do arraial, para um lugar limpo. Este simbolismo das cinzas ser retirada e fora do átrio, fora do arraial dos israelitas, um lugar distante, eles então depositavam as cinzas ali. Ele simboliza exatamente Cristo que morre dentro da cidade de Jerusalém, dentro das muralhas de Jerusalém, mas que foi enterrado fora das muralhas de Jerusalém, fora da população. É o mesmo símbolo aqui das cinzas que eram depositadas fora do átrio, fora da população. Como podemos ver, aqui no altar do holocausto tinha os chifres. Cada canto tinha uma peça formando um chifre. E quando o sacerdote imolava o animal, ele recolhia todo o sangue do animal numa bacia. Depois do sangue, ele derramava uma parte sobre a base do altar e também derramava sangue sobre os 4 chifres. O chifre na Bíblia ele é uma espécie de força, ele é uma espécie de poder. O salmista fala sobre o chifre do unicórnio, o chifre do animal valente, que simboliza o poder, a força. Então esse poder aqui no altar do holocausto, representado no chifre, que é o poder, simboliza que o sangue de Cristo tem poder para libertar pessoas dos 4 cantos da terra. Mas a terra é redonda, ela não tem cantos, né? Como pode ser os 4 cantos da terra se ela é redonda? Mas aqui está falando da totalidade da terra, os 4 pontos cardeais. É como se disséssemos assim, o sangue de Cristo tem poder para perdoar pecado de todas as pessoas que habitam sobre a face da terra. Quem quiser ser liberto, ser uma nova criatura, precisa aceitar o sacrifício expiatório de Cristo e ele então será liberto. Era neste grande altar que eram sacrificados animais inteiros ou em partes, que eram trazidos pelos sacerdotes como oferta. Então nós vemos aí mais ou menos como que funcionava. O sacerdote subia ali na base, que ele já havia derramado sangue, colocava o animal sobre a grelha, onde já estava o fogo, e o animal queimava até virar cinza e depois ser recolhido. A finalidade do altar era de ser o lugar onde se oferecia os sacrifícios, e ali o sangue era vertido. O principal objetivo do sacrifício era expiar o pecado, para que o ofertante pudesse receber o perdão divino e, por conseguinte, ser aceito diante de Deus. Então, sempre, diariamente, os sacerdotes estavam ministrando, porque havia pessoas que haviam falhado, haviam errado, como também outros tipos de ofertas eram oferecidas no altar do holocausto. Não somente a questão da culpa, né, mas pelas ações de graças, alguém que estivesse feliz
e quisesse oferecer uma oferta pacífica, também tinha. Então, diariamente tinha atividades no altar do holocausto e os sacerdotes trabalhavam constantemente sobre essa perspectiva de oferecer os holocaustos neste altar. No altar dos holocaustos, o sacerdote sacrificava várias ofertas a Deus. Algumas eram pelos seus próprios pecados e outras pelos pecados do povo. O alvo de cada holocausto era que por ele a pessoa pudesse ser aceita diante de Deus e perdoada. O próprio sacerdote oferecia sacrifício a si próprio, pelos seus pecados, para depois expiar o pecado do povo. Quando ele entraria uma vez no ano dentro do Santo dos Santos para um diálogo, para uma conversa com Deus, ele então oferecia o sacrifício por si mesmo, pelos seus pecados, e posteriormente pelos pecados do povo, e entrava tranquilamente, sem o temor de que morreria dentro do santíssimo lugar na presença de Deus. Todas as manhãs e tardes, um cordeiro de um ano, puro e sem defeito, era sacrificado e depois queimado sobre o altar, com sua apropriada oferta de manjares, simbolizando assim a consagração diária da nação de Israel. O sacrifício da manhã expiava os pecados da noite, e os da noite os pecados da manhã. Então, todos os dias, pela manhã, um sacrifício era oferecido. Por isso que o fogo tinha que arder continuamente sobre o altar. Pela manhã cedo, quando o sacerdote ele acordava, as pessoas, as famílias que eram responsáveis por cortar lenha, elas já estavam com um monte de lenha pronto para ser queimado. E o sacerdote então dava o shalom, a paz, para todos eles, e então já ordenava o sacrifício pela manhã, já era queimado pelos pecados da noite. E na noite deixava o animal queimando sobre o altar com bastante lenha, enquanto eles dormiam, que este animal era para perdoar os pecados do dia seguinte. Então, constantemente havia sacrifício no altar de holocausto. A vítima era apresentada ao sacerdote pelo pecador para ser imolada em seu lugar, por qualquer pecado cometido. Depois, o pecador arrependido colocava a mão sobre a cabeça do animal, confessava seus pecados, transferindo-os assim, figuradamente, de si para a vítima. Era uma figura. Quem pecou que deveria morrer, mas Deus providenciou o escape, que era o animal inocente. Então, quem havia cometido qualquer tipo de pecado estava arrependido, levava o animal até o sacerdote. E o sacerdote fazia este ritual, mandava ele pôr a mão sobre a cabeça do animal inocente. Ele confessava os seus pecados e então ele era liberto, e o animal que era inocente recebia os pecados desta pessoa que havia cometido. E em vez da pessoa morrer, o animal morreria em seu lugar, representando Cristo que tomou sobre si os nossos pecados. Nós éramos para morrer na cruz, e mesmo morrendo na cruz, nós não nos salvaríamos. A nossa morte era simplesmente a punição do pecado, mas não haveria salvação. Agora, Cristo ele toma sobre si os nossos pecados. Paulo ele diz à igreja que está em Colossenses capítulo 2, versículo 14, dizendo que ele arrancou do meio de nós a cédula, tirou do meio de nós a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Tomou, arrancou do meio de nós e cravou elas na cruz. Simboliza que Paulo está querendo dizer, Paulo está dizendo em outras palavras que Cristo arrancou os pecados. Cédula é nota de promissória, é as dívidas. Alguém que tem uma nota de promissória tem as dívidas de quem as deve e precisa ser pago. Então ele tirou essa promissória do meio de nós, quer dizer, os pecados que estavam arraigados na alma e no espírito. E tomou isso e cravou na cruz, morreu no nosso lugar. Mas ele morreu porque tinha o poder de perdoar os pecados e ressuscitar. Se nós morrêssemos, nós morreríamos simplesmente pela punição do pecado, mas não tinha o perdão e nem conseguiríamos ressuscitar. Então esta é a substituição daquilo que o sacerdote fazia no altar do holocausto. Só então a vítima era imolada e o seu sangue aspergido sobre os 4 pontas, o restante derramado também pelo sacerdote na base do altar. A oferta cortada em pedaços simbolizava o que está escrito em Isaías: ele foi moído por nossas iniquidades. Então, algumas ofertas eles pegavam o animal e cortavam, assim como a oferta pela culpa, pelo pecado, abria o animal ao meio, cortava em partes e colocava sobre a grelha, simbolizando exatamente Cristo que foi moído pelas nossas iniquidades. É o simbolismo. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quer dizer, morreu em nosso lugar e foi moído, estava na cruz pendurado, assim como o animal estava no altar do holocausto.
Se a oferta era apresentada pelo sacerdote ou por toda a congregação, após o morto, o animal, o sangue era levado pelo sacerdote ao lugar santo e aspergido diante do véu e aplicado nas 4 pontas do altar de incenso, atrás do qual se encontrava a arca com as tábuas das leis que o pecador transgredira. Lá do dentro, que nós temos o altar de holocausto e a bacia. Mas lá dentro do tabernáculo havia o altar de incenso. E este mesmo sangue que era parado com a bacia aqui era levado para dentro e colocado sobre os 4 cantos do altar de incenso agora, não altar de holocausto. O símbolo disso é que tudo é pelo sangue de Cristo. Nós passamos pela cruz, passamos pela pia que simboliza a Bíblia, que vamos estudar na próxima lição, e já entramos dentro do lugar santo, onde simboliza ali o altar de incenso, o sacrifício de Cristo, que foi como gratidão, cheiro suave. O incenso era muito cheiroso, e a Bíblia fala que o sacrifício de Cristo foi como cheiro suave diante de Deus. E também simboliza o nosso louvor e a nossa adoração. Então o nosso louvor e a nossa adoração deve estar purificado pelo sangue de Cristo. Por isso que ele aspergia ali o sangue no altar de incenso, para simbolizar que o nosso louvor e a nossa adoração deve ser purificado, puro pelo sangue de Cristo. Após o sangue dos animais ser derramado, o holocausto era totalmente consumido pelo fogo, ficando apenas cinzas e ficava o aroma, consumia inteiramente. Nesta oferta, pela culpa ou pelo pecado, os sacerdotes não poderiam comer da oferta. Era especificamente em prol da culpa e do pecado. Não haveria, então, nenhum participante comendo, como em outras ofertas os sacerdotes poderiam comer da carne cozida e etc. e tal. O fogo aceso por Deus era contínuo e não podia ser substituído por um fogo aceso pela mão do homem, nem ser extinto pelo sacerdote. Ao sacerdote cabia cada manhã ativar o fogo queimando a gordura das ofertas pacíficas. Então no altar de holocausto o fogo ardia constantemente enquanto a população estava parada e estava sintonizada em um local. E antes de desmontar o altar de sacrifício, estava ali o fogo queimando continuamente. Esse mesmo fogo acendia através da brasa lá no altar de incenso. O altar de incenso queimava o incenso. Era a mesma brasa pegada aqui pelos capitéis, levado lá para dentro do altar de holocausto. Foi aqui que Nadab e Abiú não quiseram vir buscar brasas aqui. Não sei por qual motivo que eles não quiseram pregar o fogo do altar do holocausto e oferecer um fogo estranho ali dentro, feito pelas mãos do homem. Então desce fogo do céu e consumiu Nadab e Abiú, porque eles desobedeceram uma lei divina. O altar era elevado sobre um monte de terra, ficando mais alto que as outras peças. Esta é uma projeção de Cristo, nosso sacrifício erguido numa cruz, num lugar alto, o Gólgota. Então, assim como o altar de sacrifício, eles levantavam um pouco de terras e o altar de sacrifício ficava sobre essa terra, uma peça mais alta do que os outros utensílios que ficavam tanto dentro do altar, que ficavam tanto dentro do tabernáculo quanto fora, a única peça mais alta era o altar de sacrifício. De tal forma que o sacerdote precisava subir numa base para alcançar a grelha. Assim também é o símbolo de Cristo, que ele foi erguido numa cruz. É a mesma simbolização, a elevação dele acima de todos os sacrifícios. É o mesmo símbolo aqui do altar de holocausto. As peças usadas no altar. O altar era constituído de algumas peças. E todas essas peças eram de cobre e eram as seguintes: braseiro para recolher as cinzas que caíam pela grade, pás para retirar as cinzas e levá-las para o altar de incenso, bacias para recolher o sangue que escorria das vítimas, garfos para colocar e mexer as carnes do animal, crivo em forma de rede por onde caía a cinza, e as 4 argolas presas a cada um dos cantos, por onde eram introduzidos varais que serviam para transportar o altar. 2 varais de madeira de acácia, revestidos de cobre, que eram enfiadas nas 4 argolas, quando o altar era transportado de um lugar para outro. Quando o altar estava parado, os varais ficavam cada um do lado do altar. Então, é exatamente isso. O altar do holocausto era feito de madeira de acácia. Eles pegavam esta madeira, planavam, cortavam e deixavam ela pronta para revesti-la de cobre. Cobre ele é símbolo do juízo de Deus, quer dizer, por isso que ali tinha que ser de cobre, porque estava queimando ofertas pelo pecado, trazendo juízo de Deus
para o animal sobre as ofertas ou sobre o pecado de quem as cometeu. E os varais também eram de madeira de acácia, porém revestidos de cobre, que aguentavam a temperatura. O altar de holocausto, mesmo sendo de madeira, era revertido, então a madeira não queimava por causa que o cobre a protegia, resistia ao fogo, que era símbolo do juízo cobre. E então nós temos todos esses utensílios que faziam parte do altar. Nós estamos conhecendo as peças do altar do holocausto. Algumas ofertas para o holocausto era pomba ou rolinha, que era a oferta para quem não tinha muitas posses e era pobre. Nós vemos a própria família de Cristo, quando ele nasce, oferecendo a pombinha ou a rolinha no altar como sacrifício, símbolo da pobreza. Alguns têm dito que Cristo era muito rico, que ele tinha casa na praia, que tinha até um tesoureiro para movimentar o dinheiro que ele ganhava. Todavia, a Bíblia diz assim, que o Salvador virá sobre ti, pobre. É o profeta menor que diz que ele virá pobre. E a oferta foi uma rolinha ou uma pombinha, como uma oferta da pobreza de quem era pobre. E o cordeiro macho, que já era uma oferta de alguém que tinha uma posse maior, e o novilho, carneiro ou boi, já a oferta de quem tinha várias posses. Então, os animais poderiam ser esses. Não só um tipo de animais pela oferta, pela culpa, mas o novilho, o carneiro, o boi, a rolinha ou pombinha eram oferecidos diariamente no altar dos holocaustos. Agora que conhecemos o altar do holocausto, vamos descobrir o simbolismo. O que simboliza tudo isto? Primeiramente, o altar colocado à entrada da porta aponta-nos para a primeira oportunidade do ser humano, o encontro do ser humano com o plano da redenção. Quem quiser ter comunhão com Deus terá que aceitar primeiro o sacrifício de morrer para o mundo. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então, primeiro a gente morre para o mundo e aceita o sacrifício de Cristo na cruz. Quer dizer, a primeira peça que as pessoas que entravam no átrio encontravam era o altar do holocausto. A primeira coisa que um pecador deve encontrar é a cruz de Cristo, é o símbolo. O altar dos holocaustos representa o Calvário, onde Cristo foi sacrificado como expiação dos nossos pecados. Então, Cristo, sendo inocente, morreu como culpado. A madeira de acácia, ela é o símbolo da humanidade. A madeira de acácia era rústica, tinha algumas nódoas, era cheia de voltas, tinha casca grossa. Então, é símbolo da humanidade nossa, que é cheia de pecados, cheia de defeitos, cheia de trejeitos. E o homem foi deformado, não perdeu a imagem de Deus, mas essa imagem ficou maculada. Então a madeira de acácia era levada para a serraria. Bezalel e Aholiabe tiravam as cascas, os nós, a nódoa, aplanava, lixava e revertia ela de um material específico. Então a madeira nossa, o Espírito Santo, ele vai tirando, vai limpando todos os nós, a casca, o pecado, a deformidade. E nós vamos sendo transformados de glória em glória até chegar à imagem perfeita de Cristo em nossa vida. Os 4 cantos do altar, como era representado nos chifres, nós já falamos, significa a totalidade do Evangelho de Cristo, que tem poder para salvar pessoas dos 4 cantos da terra, ou de toda a população que habita na terra. Ele tem poder de salvação. E a vítima é símbolo de Cristo, o Cordeiro de Deus que tinha o pecado, que tira o pecado do mundo. Ele foi o sacrifício vivo, ele foi oprimido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da mesma forma que a ovelha, o animal, era oferecido e ele ficava mudo e não tinha ação nenhuma, Cristo também se ofereceu a si mesmo como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Assim como o israelita, depois de levar a sua oferta, animal sem defeito, colocar sua mão sobre o mesmo e ficar com a certeza de que seu pecado havia sido perdoado, porque assim estava escrito na palavra inspirada, também nós devemos ir até ao altar divino, a cruz, reconhecermos nossos pecados e ficarmos com a certeza que fomos perdoados, porque a mesma palavra diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então, assim como as pessoas saíam do altar de sacrifício, saíam do altar do holocausto regozijando, porque agora eles tinham certeza que haviam sido perdoados e ficavam aliviados com a sua consciência, nós também deveremos ter esta certeza. O diabo não pode acusar daquilo que Deus já nos perdoou. Fomos perdoados por Cristo. A Bíblia diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
E ele continua dizendo, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então é assim que é o sacrifício de Cristo por nossa vida na cruz. O sangue da vítima vertido, que eles tiravam sobre a bacia, o sangue derramava sobre as bases, sobre o chifre, é o símbolo do sangue de Cristo, o valioso sangue de Cristo. O apóstolo Pedro, ele até escreve uma carta dizendo, sabendo, esse sabendo é gerúndio, quer dizer, nunca esqueça, continue sabendo, sempre tenha em mente, sabendo, que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, que abundantemente ele derramou sobre vós. Então aqui o sangue do cordeiro é símbolo do sangue de Cristo, porque ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. O sangue derramado era o sangue do cordeiro, ou do animal inocente. Assim como Cristo foi inocente, ele não pecou. O escritor Zebeu disse que ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. E ele morre porque tomou os nossos pecados sobre si e cravou no madeiro. As cinzas transportadas para fora do arraial falam do que sucedeu ao corpo de Jesus, levado para um lugar limpo e não contaminado, o túmulo de José de Arimateia, sepulcro novo, onde ainda ninguém havia sido posto. Quando expirou, Jesus clamou, está consumado. O holocausto estava completo. Então ele fez essa oferta completa. Expirou as cinzas que eram tiradas para fora do arraial. É o corpo de Cristo que não foi enterrado dentro do átrio, dentro das muralhas de Jerusalém, mas fora de Jerusalém, como já dissemos. E então ele foi para um sepulcro novo e ali consumou. Quando ele disse tetelestai, que significa essas palavras gregas dizendo está consumado, quer dizer, ele completou a boa obra e agora a humanidade é perdoada e somos perdoados ainda hoje pelo sangue e pelo sacrifício de Jesus Cristo. Quando nós estávamos na porta de entrada no átrio, ouvimos as palavras de Jesus. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Jesus não é somente a porta, ele também nos diz, eu sou o bom pastor, para nos ajudar a entrar pela porta. Além disso, o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Sendo assim, Jesus é a oferta do altar dos holocaustos, tão logo nós entramos por ele. A porta, ele é a porta, o átrio tinha a porta de entrada. E quando entrava pela porta, dava de frente para o altar do holocausto. Cristo, ele é a porta para essa entrada, ter acesso à presença de Deus, acesso à comunhão, acesso ao futuro, acesso à vida eterna. Então nós entramos pela porta e passamos pela cruz de Cristo, que é ele também. E assim vamos direto para o encontro com o nosso Deus. A sua presença, a sua comunhão, a nossa remissão e a restauração da coinonia do homem com Deus. Quem passava pela porta, a primeira coisa que via era o altar, um lugar de morte e sacrifício. Da mesma maneira, muitas pessoas olham para o cristianismo como algo feio e cheio de sacrifícios, porque não entendem e andam só pela razão e por seus sentidos, não conseguindo avistar a salvação que há em Cristo. Muitos têm olhado para o cristianismo e têm ouvido as pessoas pregarem a morte de Cristo, mas a morte é exatamente isso, é a cruz que dá vida e vida com abundância. O altar é o lugar de morte. É ali que nossa vida é colocada como sacrifício para Deus. No altar nós morremos para as nossas próprias convicções, as nossas próprias vontades, desejos, expectativas. No altar tem fim a velha criatura, como diz Paulo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que perdem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado, e em contrito não desprezarás, ó Deus. Então, como vocês observaram aí no altar do holocausto, nos slides que eu trago da aula, o altar do holocausto é sinônimo do Calvário. Foi no Calvário que Cristo morreu, assim como no holocausto os animais morriam e traziam esperanças para as pessoas, deixavam elas aliviadas dos seus pecados. O Calvário deixa as pessoas aliviadas dos seus pecados. O sangue de Cristo purifica todos nós. Esta simbolização do altar do holocausto é muito importante porque apresenta para a cruz de Cristo. É na cruz de Cristo que as pessoas deixam o seu fardo de pecado. Lembra do livro Peregrino? Quem nunca leu, é recomendável a leitura do Peregrino. Quando ele encontrou com Cristo, quando ele encontrou com a cruz de Cristo, o fardo que ele carregava
se dispersou, porque o fardo de Cristo é suave e é leve. E é com Cristo que nós vamos prosseguir a nossa caminhada, com a alma purificada, o espírito revivificado e unido em coinonia e comunhão com o nosso Deus. Portanto, professor e professora, que você possa ter uma aula esplêndida, uma aula maravilhosa, que o Espírito de Deus possa falar ao seu coração para que os alunos cada dia mais sintam-se melhor e mais interessados em aprender a palavra e pô-la em prática.